para falar do método dialético, da prática clínica, né? A primeira dessas analogias, que eu tratei de maneira bastante pormenorizada na aula de Psicologia e Religião Oriental, foi sobre o vazio. Inclusive, é bom fazer uma pequena revisão antes da gente passar para o tema, né? Porque os dois temas se concatenam, né? O tema do olho de Odin e o tema do vazio, né? Em certo sentido, eles têm uma raiz comum, digamos assim. É porque, né? Essa noção de vazio, ela é discutida por Jung em alguns textos. E aí, né? Eu vou usar essas duas analogias, né? Para pensar o processo psíquico, né? Obviamente, a do Odin eu não conheço outra pessoa que tenha utilizado além de mim. É possível que exista aí no mundo, né? Mas não conheço. Mas a questão do vazio, ela já é amplamente discutida por Jung. Pode passar. Aí. Não, volta, 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 volta. Abaixa, vai para frente. Aí, parou. Stop. Mate. Né? Ela é amplamente discutida por Jung, né? Porque a noção de vazio ela vai ter uma correspondência extremamente importante com uma das diferenças fundamentais entre Oriente e Ocidente, que para o Ocidente há uma valorização, isso em termos muito gerais, né? Já que esse não é o tema da aula, há uma valorização da matéria e do aspecto exterior. O mesmo conceito chamado Miyazaki. Sim, Joab. Há uma valorização do mundo exterior, há uma valorização da posição extrovertida e há um desvalor da realidade psíquica. Há um desvalor da perspectiva interior e psicológica, né? A psicologia é um nada mais que. A psique é um nada mais que. A posição oriental, ela é uma posição que para o Jung é extremamente importante. Por quê? Porque a posição do Jung ela vai estar mais alinhada com a posição oriental do que com aquela que é a atitude geral do Ocidente. Convém salientar que nessa época, né, todos os povos não europeus eram postos sob suspeita, né, eram vistos como sub-humanos, como menos humanos ou pelo menos como inferiores, né? E aí inclui-se a China, a Índia, o Japão, etc. Por quê? Porque a posição do Oriente tradicional ela é uma posição em que a realidade suprema é a realidade psíquica. A realidade material ela é vista como ilusória. A matéria é uma ilusão, né? Ela é vazia de realidade intrínseca. Assim como o Jung vai utilizar em tipos psicológicos, como exemplo de introversão, é o primeiro dos discursos do Buda no Pico dos Abutres aos seus 3 ex-discípulos que o abandonaram quando ele comeu arroz molhado com leite oferecido pela jovem Sujata. E nesse discurso ele diz, olha, o olho está em chamas, o mundo está em chamas, tudo está em chamas, né? E essa é a postura de que aquilo que é tomado como certeza pelo Ocidente, ele é colocado sob suspeita pelo Oriente. A gente enxerga a matéria, a gente enxerga as coisas? Não. A gente enxerga o véu de Maia. E isso é fundamental. E aí, nesse ponto, a concepção de vazio é muito importante. E você, basicamente, em japonês, você tem 3 caracteres para vazio. Um deles é ma. Né? O caractere ma, e ele também é muito importante, o caractere que está do lado de fora é o caractere para portão, é o kanji para portão. E o que está dentro é o kanji para sol. Né?
E aí vocês conseguem. Ele é praticamente um pictograma. O que é que vocês veem quando tem um sol sol dentro da porta? É aquela imagem de uma janela, de uma porta, de uma coisa aberta, por onde vaza a luz do sol, não é isso? Então, o vazio representado pelo mar, ele é uma espécie de vazio geográfico, um vazio arquitetônico. Como o Joab falou, existe todo um estudo desse mar na obra do Miyazaki. Porque há vários momentos na obra do Miyazaki em que nada acontece. Por exemplo, vocês lembram da cena em que a como é o nome da menininha do Castelo Animado? Sophie. A Sophie está subindo a montanha para procurar o castelo. E aí tem uma hora que ela se senta, ela abre um paninho que tem um pão com queijo, e ela fica comendo um pão com queijo, e a câmera abre e revela um mar de nuvens passando ao lado dela. E isso é algo muito incomum no cinema ocidental, que é caracterizado por uma sequência de ações extremamente dinâmicas e por uma ideia que é muito bem expressa, por exemplo, pelo Stephen King, de que tudo aquilo que não colocar para frente o enredo tem que ser tirado. Então, se você pensa uma cena e essa cena não vai botar para frente o enredo, de alguma maneira, não vai fazer a trama ir para frente, você tira. E isso não acontece no Miyazaki. Deixa eu ver se eu acho aqui essa cena para mandar para o Kaique. O Joabs lembrou. E eu acho interessante para mostrar também. Isso é do Laputa. Castle in the Sky. Ó, exatamente quase como o Candia. Isso aí é do... De novo. Mesma coisa, ó, quase como o Candi. Aí do Laputa. Ah, não, é do Porco Rosso. Aí é do Valley of the Wind. Ó, de novo, quase igual ao Candi, ó. De novo, quase igual ao Candi. De novo. Aí é do Pônio. De novo. Esse eu não sei qual é. Ah, é o Vidas ao Vento. É lindo. Aí é do Vale do Vento. Vidas ao Vento. Castelo Animado. Ó, de novo, quase igual ao Candi. Aí é da Kiki. Delivery Service. Vale do Vento. Do Laputa? Não lembro. Engraçado, parece os poneglyphs. É do Laputa. Ah, o Oda copiou. De novo, quase igual ao Kanji. Aí da Chihiro. Essa cena é belíssima. De novo, quase igual ao Kanji, ó. Tá vendo? Porco Rosso. Vidas ao Vento. Tonari no Totoro. Chihiro. Kiki. De novo, ó. Pônio. Chihiro. Jesus.
Vidas ao vento aí. Vidas ao vento. A própria imagem do kanji é bem didática, né? Para entender do que é que ele está falando, né? O outro slide para vazio, né, é mu. Mu é muito importante no budismo, né? E, em geral, é associado à noção de vazio do Pratitya Samutippada, né? Da geração interdependente, que é a grande metafísica que o Buda descobre com a iluminação. Inclusive, é uma das formas de resposta para dizer não em chinês, né? E durante um tempo ele foi quase um koan numa das escolas de Zen japonesa. E aí você tem o vazio mais comum, que é inclusive o que eu tenho tatuado no braço. Dá para ver? E ele significa tanto vazio, né? Ku, quanto céu, sora, né? E vai ter também o significado de vazio ou da vacuidade, né? E isso vai ser um dos ensinamentos mais importantes, né? O Sutra do Coração da Sabedoria, né? O Prajna Paramita Sutra. Eu tenho tatuado a coisinha do Prajna Paramita Sutra em Bonde, que é um sânscrito japonês, que é utilizado no budismo vajrayana japonês aqui no meu braço. Vazio é forma é vazio, forma é forma, né? E a questão do vazio, ela possui, né, essas metáforas ou alegorias, talvez seja melhor dizer, físicas, inclusive, mas o vazio, ele está intrinsecamente relacionado ao wu-wei, né, a não ação. Pode passar, Kaique. E o wu-wei, como vocês podem ver, o primeiro kanji da não ação é mu, né, que é vazio. Então, a não ação é uma ação do vazio. Assim como karuna, em sânscrito, que significa sabedoria, literalmente significa ação do vazio. E aí, a grande questão, e essa talvez seja a grande questão para o Jung, né, é que a não ação e o vazio, ele, na verdade, é um vazio da consciência. É o espaço deixado pela consciência, quando um outro psíquico se manifesta. Então, ele não é simplesmente uma ausência. Ele é a ausência da consciência, mas ele é uma ação que não é praticada pelo sujeito. E aí o entendimento, em geral, né, é que é uma ação que é praticada pela verdadeira natureza do sujeito, na falta de uma palavra melhor, né? Que é praticada quando se está no tal, que é praticada pela natureza de Buda. Eu já contei para vocês que eu fui aluno de um monge alemão chamado Geller. Eu descobri até que ele tem um podcast. E ele perguntava quanto tempo vocês conseguem ficar meditando? E o que é meditar? As pessoas falavam várias coisas e ele disse, olha, quando você está meditando, você está concentrado. Aí, de repente, você se perde nos seus pensamentos e começa a seguir seus pensamentos. Mas aí volta. E você não estava voltando. Você estava concentrado nos seus pensamentos. Então, quem é que volta? Aí ele disse, isso é meditar. Isso é a natureza do Buda. Porque não é você que volta. Você só volta. Isso é o way, né? A não ação. Porque não foi você que agiu. Foi um outro psíquico que agiu no lugar da consciência. Mas, diferente daquilo que é o sintoma, que é tão bem descrito por Freud, que é bem descrito pela psiquiatria, essa ação, ela é uma ação não problemática. E ela não só não é problemática, como ela é mais precisa, mais cirúrgica e mais elevada, mais sábia, né, do que a ação da consciência seria. E aí essa percepção é muito importante porque existe um valor desse outro psíquico. Esse outro psíquico, ele não é só aquela coisa mefistotélica, mercurial, que causa sintomas, que causa lápis de fala, que causa problemas. Não.
ela é também, ela é isso, mas ela é também uma espécie de sabedoria superior. Ela é também esse outro psi, né, que os budistas vão chamar de natureza de Buda, que os taoístas vão chamar de tal, e que o Jung vai utilizar o conceito psicológico, que na verdade não é um conceito, é uma descrição psicológica de um fenômeno, que é o Selbst, né, o si mesmo. E aí o conceito de vazio é importante para entender que existe uma ação que é tomada não pela consciência, mas por esse outro psico. E mais, há um valor atribuído a ela pelo Oriente para este outro psico, né? Daí a importância do fazedor de chuva. É por isso que o fazedor de chuva é tão importante para o Jung. Porque o fazedor de chuva é alguém que, diante de um desequilíbrio, ele retorna ao tal. O que é retornar ao tal? É retornar a um estado de alinhamento, um estado de estar afinado com o vazio, de não estar em oposição ao vazio, ao inconsciente, a esse outro psico. E aí isso causa errado. Sincronisticamente, isso gera um efeito que não tem uma relação causal, mas tem uma relação de significado. Se eu falasse causa, a gente estaria pensando aqui em mágica, né? E mágica não existe, infelizmente. Seria muito legal soltar bola de fogo, mas é uma pena, né? Aí, por exemplo, o Sun Wukong, né? Que é um dos grandes personagens da literatura chinesa, né? O nome dele quer dizer consciente do vazio. Quando ele adquire a iluminação do taoísmo, ele recebe esse nome, ao invés de Rei Macaco, Sun Wukong, né? Pode passar, ou Son Goku em japonês, que é o mesmo nome do Goku. Né? Eu já falei de Karuna, pode passar, que é a ação do vazio. E é isso, pode tirar esse slide. E aí há aqui que se compreender uma questão fundamental, né? Por quê? O método comparativo, ele nos fornece analogias para o processo psíquico. Isso aí é uma analogia de quê? É daquilo que Jung formula no Abreação, Análise dos Sonhos e Transferência. Vocês lembram que ele faz um gráfico com 4 elementos? Você tem o inconsciente do paciente, a consciência do paciente e o inconsciente do paciente. Aí você tem a consciência do terapeuta e o inconsciente do terapeuta. Aí você tem uma linha que existe uma relação cruzada entre a consciência e a consciência e a consciência, mas também tem uma relação cruzada entre o inconsciente e o inconsciente, que é muito doido. Há uma relação em que a consciência do paciente afeta o inconsciente do terapeuta, e essa seta aqui é fundamental para a gente. E há uma seta em que a consciência do terapeuta afeta o inconsciente do paciente, e o inconsciente do terapeuta, e aqui essa seta é fundamental, afeta a consciência do paciente. Né? Aqui você tem uma seta com dois vetores, né? E, obviamente, o inconsciente do paciente afeta a consciência do terapeuta. Pode falar, Dinaldo. Esses cruzamentos que você está citando, eu suponho que o processo de transferência, né, aquela conexão, aquele se sentir confortável depois de algum tempo, eu não sei, aconteceu, né? Se a transferência não aconteceu, talvez isso não se aplique, ou se aplique. Não, isso aí acontece sempre. Isso está acontecendo agora. Independente do processo transferencial. Mas aí não temos nem significado e nem ação causal. Como é que você explica que está acontecendo agora? Como assim? Não. Eu não entendi a tua pergunta. Não, a primeira pergunta você respondeu, está acontecendo agora. Aí me vem uma outra questão que eu tenho posso ter uma ação causal. Se eu encostar a minha mão numa peça quente, eu vou me queimar. Agora, no caso de tudo que você explicou, não tem do vazio e etc., é o way, é a não ação.
Mas ela age, você falou algo assim, que há um agir, mas não causal, mas simbólico, né? Não. O que eu disse é que Não? há uma ação, mas não é uma ação da consciência. É uma ação, é uma causa do inconsciente. O inconsciente age. Eu não posso falar em causalidade no caso do fazedor de chuva, porque aí o que eu tenho é uma relação de sincronicidade, em que o fato dele entrar em contato com os próprios conteúdos psíquicos e colocar-se em harmonia com isso, sincronicamente, acontece a chuva. E aí não há uma relação de causalidade, mas uma relação de significado, que é justamente a definição de sincronicidade. Ok. Mas a transferência, ela é especificamente a transferência, ou seja, a projeção das imagens parentais no terapeuta, que faz com que o terapeuta adquira um valor que ele não tem. E faz com que haja uma relação que se estabelece entre o terapeuta e o paciente, em que uma parte do inconsciente do paciente vai ter a voz e a cara do terapeuta. Mas, nesse caso, o que o Jung está falando é de um fenômeno muito mais basilar. É de Uhum. compreender que, por exemplo, eu estou falando aqui umas coisas para você, não estou? Sim. Se você fosse um intuitivo, como você já conversaram com o Fernando? Já tiveram aula com o Fernando? O Fernando de vez em É, quando fala assim, não, cara, aí o fulano me falou tal coisa. Aí apareceu na minha cabeça os dragão, as montanhas, não sei o que e tal. Aí eu entendi. Entende? uhum. Então, como o Fernando é muito intuitivo, alguém fala uma parada para ele. Esse alguém, a partir da consciência dele e a partir da relação que ele tem com o inconsciente, a gente está o tempo inteiro em relação com o inconsciente. Se o meu inconsciente não deixar, eu não consigo nem falar aqui para vocês. Por quê? Porque ele podia me dar um mutismo histérico. Não podia? Teve uma vez que tem um meninozinho aqui em Fortaleza que eu acho um super pau no cu e um farsante, desgraçado. Não gosto dele. Mas eu tenho razão para não gostar dele, é um pau no cu mesmo. A mina conhece, a Raquel. Ela gosta dele, inclusive. Desculpa aí, Raquel. Ele é um pau no cu. Aí, voltando, ele... ele... ele tinha um movimento na Unifor que um amigo meu que era psicanalista chamava esse movimento de movimento... como era? Perverso pseudo-messiânico. E aí ele tinha um grupo na internet, nessa época eu vivia brigando na internet. Eu estou medicado hoje em dia, isso não acontece mais, como todos vocês sabem, né? Até o doido lá do menino do Instagram foi dizer que eu tinha 2 processos. Todo mundo sabe que eu tenho 2 processos, todo mundo sabe quem foi, eu já fiz piada disso. Jura? Juro. Fui processado pelo ex-marido da Não, Ana. não, jura que o cara falou isso? Ele quis Botou. contra-atacar, então. Ele criou um fake, comentou, só que depois ele se tocou que tava fazendo merda, mas eu printei, porque dá pra ver os comentários mesmo quando eles são removidos. E aí eu comentei lá no comentário dele, né? Ei, rapaz, não sei o quê. Mas hoje em dia eu tô medicado, eu não faço essas coisas. Mas voltando, né? Aí ele botou lá uma. Eu tava puto com esse cara. Aí ele botou uma imagem, vamos fazer uma análise simbólica disso. Eu falei, análise simbólica, seu pau no cu, tu vai ver o que é uma análise simbólica. Eu vou fazer aqui uma análise simbólica, seu idiota. Aí eu peguei e disse assim, vou usar o livro que eu tenho do Peter Burke, Testemunho Ocular. E o livro era no meu apartamento antigo, eu tinha um escritório bem pequenininho. E aí eu tinha uma estante, o livro ficava sempre, bastava fazer assim que eu vi o livro. Aí eu olhei e o livro tinha sumido. Sumiu. Aí eu passei mais de 1 hora procurando esse livro. Aí eu parei e disse assim, eu entendi. Não é para eu me trocar com esse pau no cu. Ele é só um pau no cu. Não vou mais perder meu tempo com isso, mas eu preciso do meu livro. Devolva o meu livro, por favor. Aí eu olhei para cima, o livro estava lá. O meu inconsciente me deu uma cegueira histérica, seletiva, para que eu não fosse me trocar com um pau no cu. Então, se o meu inconsciente não quiser, Agnaldo, eu nem falo com vocês aqui. Entendi. Entendeu? Quer dizer, essas coisas são sempre profundas e complexas. Eu levo um tempo para assimilar. Mas faz E sentido sempre, para mim. Não, não porque eu entendi, porque eu já vivi algo do tipo. Por isso que está sim, fazendo claro, sentido. né? Então, quando eu falo com você,
eu tô fazendo... Por que é que o meu inconsciente afeta o seu inconsciente? Ó, eu tenho um aluno chamado Luan. A gente era amigo, brigou e a gente virou amigo de novo agora. Né? Eu sempre gostei muito do Luan, mas ele tinha probleminha. Agora ele amadureceu, né? Cresceu, virou uma pessoa legal. A gente voltou a ser amigo. Mas, ó, probleminha. Aí, o Luan é muito bom de fazer imitações, né? E aí, uma vez ele me imitou e disse assim, eu começo a falar, não! E eu fazia isso, né? E arregalava os olhos, né? E fazia essa entonação. Eu não fazia a menor ideia que eu fazia isso. Então, há uma série de movimentos e ações e entonações que eu faço. Eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo. E isso tem um efeito inconsciente sobre vocês, entende? Então, o meu inconsciente está me afetando o tempo inteiro. Porque todas as minhas memórias estão no meu inconsciente. É por isso que uma pessoa pode ter amnésia. Ela está aqui funcionando conscientemente, não lembra de porra nenhuma. Entende? E aí essas relações cruzadas, elas são a base fundamental de qualquer interação humana. Não apenas do processo transferencial, que é um processo que é bastante específico, que é a empatia na clínica, né? Ficou mais claro, Aguinaldo? Ficou, ficou. Massa. Na realidade, eu queria ter uma mínima, como você colocou as coisas e deu uma explicação, aí você começou a falar do cruzamento e me veio assim, mas putz, a partir do quê, né? Agora, o seu exemplo, por eu já ter vivido isso, ele já fez algum sentido. Pois é. Porque, por exemplo, Eu preciso de mais algum tempo para tentar compreender mais racionalmente, mas já captei. Faz sentido. onde é que estaria a transferência? Está aqui a consciência do paciente e o inconsciente do paciente. A transferência está aqui, do inconsciente do paciente para a consciência do terapeuta e do inconsciente do paciente para o inconsciente do terapeuta. É aí que está a transferência. Você não está mostrando nenhuma imagem, né? Porque eu não estou vendo nada aqui. Não, eu estou mostrando na minha cabeça, porque eu sou intuitivo para mim embaixo. Você está falando aqui e ali, eu estou aqui imaginando, mas tudo não, bem. porque aqui, pois é, aqui é a consciência do... Eu devia botar essa imagem, né? Tá, o Aguinaldo aí me deu uma boa ideia, né? Eu podia botar a imagem aqui, né? Se alguém puder mandar para mim essa imagem aí, eu boto aqui. Peço pro Kaique botar. Porque eu... Beleza, Heráclito. Valeu, bicho. Ótimo conteúdo, assim. Tô nem piscando aqui. Beleza, deu para entender, né? Maravilha. Vamos em E aí o que frente. acontece, né? A ação do inconsciente nesse processo é o que o Oriente chama de não ação. Ok? É o vazio, é esse outro psíquico. É essa atividade espontânea da psique que tem a ver com a totalidade da personalidade, né? E que age da maneira precisa, da maneira correta, da maneira... É aquilo, né? Ela vai direto ao centro, ela vai direto ao alvo, né? É interessante, não sei se vocês notaram, mas as imagens do Miyazaki, elas trazem uma certa calma, né? Uma certa... Você fica vendo e há uma sensação de... Eu vou usar a expressão do... Como foi o cara que escreveu as cartas... Não sei o que é as cartas do Jovem Poeta? Não é o Schiller, não, é outra. É o Rilke. Rilke. O Rilke fala que, salvo engano, é o Rilke Maria Rilke. Que... Rainer Maria Rilke, né? Rainer, né? Que se negou a fazer... Eu li outro dia que ele se negou a fazer terapia com Freud. O Freud se ofereceu para atender ele não quis. Certo ele. Aí, salvo engano, é ele que fala, o Campbell cita, eu cito isso no meu livro também, né? Que na arte, o que a gente encontra é a nossa própria alma, é o nosso próprio interior, né? E aí, claramente, quando você vê essas imagens do Miyazaki, você está olhando para imagens, mas o que é evocado é esse vazio. É essa percepção de uma vivência interior que ganha uma forma artística em virtude da sensibilidade do Miyazaki para perceber isso. E porque ele faz parte de uma tradição para a qual essa percepção é muito importante.
Dá para entender isso? Fala, Luiz Antônio. Ô, Heráclito, um cara como fazedor de chuva nunca vai precisar de fazer análise, né? Fazer terapia. Acho que não. Pô, então é melhor te aderir ao taoísmo, né? Do que ficar nessa. Se a gente fosse chinês, seria. Não, mas dá para rolar, cara. Acho que não, acho Praticou, se difícil. praticar artes marciais, tem a experiência do Wu Wei, do Tao. Aí eu parti com arte marcial desde os 12 anos, eu sou doidinho, doidinho. Mas aí tem, eu acho que a gente tem momentos que a gente entra. Não, tem, claro, claro. Há momentos em que o vazio claramente se manifesta. Você faz um movimento e você nem viu que fez esse movimento. Não, mas a questão é você manter esse estado, né? Ah, sim, sim, sim. Quer dizer, a gente tem momentos que a gente realmente entra nesse estado, né, de não ação. Mas quer dizer, uma coisa que é difícil, né? Quer dizer, uma prática, enfim, mas é possível, né? É, E aí possível, né? não precisa de terapia, né? Tá, Fernanda. A grande questão é que você procura. É por isso que é um paradoxo, Fernanda. Dá e não dá. Porque os budistas eles vão dizer: é preciso extinguir o desejo, inclusive o desejo de não ter desejos. É preciso extinguir os desejos para chegar à iluminação, inclusive o desejo de tornar-se iluminado. Eu estava vendo hoje um vídeo do Zonza Kenzie, que era o professor da minha finada professora de budismo. Ele dizia: o budismo e todos os caminhos espirituais, eles são apenas placebos. Eles servem até que você encontre o vazio. Depois disso, eles são inúteis. Eles não servem para mais nada. Você percebe que eles não passavam de placebos. Então, esse é o dado fundamental, né? Então, dá e não dá, né? É sempre um paradoxo, né? A criação artística entra também nessa. Entra, tá num vídeo dos Zonza Kenzie. É uma experiência de vazio, né? Quer dizer, de inspiração, enfim, tem que ter a consciência, o abaixamento, né, do nível mental, né, que o Janeiro Sim, fala. perfeito, Luiz. Perfeito. Uma perda de concentração, direção e intensidade da consciência. E aí, entendido isso, né? Vamos passar ao mitologema do Odin, né? Porque eu escrevo as coisas e vocês não entendem, eu sou obrigado a vir aqui explicar. É um negócio assim que tá muito errado isso aqui. Aqui tem denúncia. Exatamente. Na minha aula de psicologia e religião oriental, eu usei vários vídeos de artes marciais para exemplificar. Né? É porque isso aqui é só um preâmbulo para chegar, para concatenar com a parte que eu quero, né? E aí eu não vou... E eu usei vários vídeos de sumo, que é um esporte que eu gosto muito. Né? E eu usei o vídeo de um aikidoka japonês que eu gosto, fazendo as coisas com o mestre sumo. Mas vamos lá. Então a gente vai falar... E lembrando que o Wotan, né, era um personagem extremamente importante, né, para Jung, né? E ele tinha uma relação estreita com o Dionísios, né? Da qual o Nietzsche também vai ter uma relação estreita, né? O Wotan, né? O Odin, ele era um governante, um poeta, um adivinho, né? Já que ele possuía a sabedoria das runas, e também um mago, né? E é muito interessante porque a frase do Freud, né? De que governar, ensinar e psicanalizar são impossíveis, ela ganha um outro contorno quando a gente pensa na noção do vazio. Por que o Freud fala que psicanalizar, governar e ensinar são impossíveis? Pensando com essa chave heurística da analogia que a gente fez do vazio com relação à psique. É uma pergunta mesmo, eu quero uma resposta. Exato, porque não é a gente que faz. Quem faz? Irracional e inconsciente. Exato. E como quem faz é o aspecto irracional da vida,
O irracional para o Jung não é antirracional. O irracional para o Jung é o extra-racional. O irracional é aquilo que não obedece às regras da razão, que não se dobra à razão. Então, nessa frase do Freud, já tem a percepção de que quando você vai psicanalizar alguém, você está ali procurando fazer nada. Procurando um momento em que a sabedoria vai se manifestar, a karuna, né? A ação do vazio. Porque vai haver um processo da qual nem você, nem o paciente estão cientes, porque é inconsciente, mas que ele é o aspecto fundamental. Valeu, Bárbara. Muito obrigado. Daqui a pouco... Manda para mim, Bárbara, que eu mando para o Kaique. Quando você vai... Por que governar é assim? Eu já mandei para ele, já. É porque não é o Wellington que está aqui. É o Kaique. Por isso que você está falando Kaique, né? Tá, exatamente. Ele está só usando o login do Wellington para poder usar a versão paga do Meet, do Instituto. Obrigado, Bárbara. Você é sensacional. Sei nem porque a Bárbara assiste mais minhas aulas. Quando ela me pede supervisão, eu só faço assim, ó. Caralho, meu irmão. Ah, vai. Você está fazendo isso de propósito. Mas é verdade. Eu sou epistemólogo, eu só falo a verdade, pô. Chaveinha tá foda pra caralho, meu irmão. Interpretando sonho. On fire mesmo. Quem me dera, que eu preciso até marcar com você. Pra quê? Pra eu bater palma? Eu fiquei com vergonha de me pagar pra eu dizer, é isso, tá certo, se garantiu. Ó, voltando pra questão do Freud, né? Meu irmão, vocês já... Como é o nome daquele geógrafo, que é um dos grandes marxistas aqui do Brasil, que estuda a China, que virou destruidor de liberais? Tu consegue colocar mais focado... Vivo? Vivo. É o destruidor de... Aí você vai ter, né? Mas aqui você pode trocar isso pela a consciência do paciente, inconsciência do paciente, tará, e você tem essas setas, né? Ela disse aqui que eu tava falando, tá bom? Beleza? Fica mais esquemático aí a parada? Elias Jabbour, valeu. O Jabbour é um grande intelectual. O Jabbour é um cara que tem conhecimentos vastos de economia, de marxismo, de geografia, obviamente, geopolítica. Mas veja o Jabbour falando do Lula. Você já viu o Jabbour falando do Lula? Parece que ele está falando do Lenin. Ele claramente não está falando do Lula. E ele faz uma defesa completamente intransigente do Lula. Não tem nenhuma relação com a razão dele a defesa que ele faz do Lula. Nenhuma. E o Ciro tá certo. Lula é um encantador de serpentes. Lula é o cara que tem, assim, um carisma sobrenatural. E que ele começa a falar, você precisa se concentrar para não ser convencido por ele. Para não ficar tão emocionado. Certo? Pô, então bota o Haddad para destruir o SUS. É isso mesmo. Tira 500 bilhões do SUS, vai ser bom. É isso. Teto de gastos. Vamos lá. Eu sempre quis, teto de gastos. Neoliberalismo. Revolução se faz com neoliberalismo. É impressionante, assim. Se ele consegue convencer de qualquer coisa, né? Não tem a ver com a razão, né? Assim como o Bolsonaro, ele virava para as pessoas e dizia: piroca tá ok, piroca, imbrochável, mandioca. E as pessoas diziam: nossa, é isso que eu sempre pensei, é isso que o Brasil precisa, acabar com o comunismo, e acabar com os gays, e botar as mulheres no lugar dela, e voltar para o tempo tradicional. Isso que ele falou é tudo que eu sempre pensei.
Tem a ver com a razão de alguém? Imbrochável. Tá ok. Jet ski. Revólver, faz arminha. Um sou coveiro. Eu sou coveiro. Né? É uma outra coisa, infelizmente. É uma outra coisa. Vamos lá. Mas você estava falando isso, Heráclito. Eu conheço o Elias, eu também gosto dele e já vi uns furos, não só do Lula. Uma vez ele falando de Cuba. Mas você estava tentando relacionar essa coisa aqui irracional do Elias defendendo o Lula com O o que governar. da teoria. Com o governar. É por isso que o Freud vai dizer, é impossível psicanalizar, ensinar e governar. Por que ensinar é impossível? Porque o processo de aprendizado é um processo interior. Eu não tenho nenhuma... Eu posso dar a melhor aula do mundo. Eu posso escrever uns textos... É individual. As pessoas leem os livros do Jung e da Von Franz e não aprendem nada. O comum é esse. Esses são livros mal escritos? Não. Se você pega os textos do Jung, ele faz um esforço genuíno de explicar que não sou filósofo, não sou metafísico, isso aqui é assim, isso aqui é assado. As pessoas entendem o quê? Nada. Nada. Porque uma boa parte do processo de aprendizagem é o quê? É inconsciente, é irracional. Dá para entender isso? E essa é uma chave de compreensão fundamental do processo. Ok? Então, volta lá para os slides. Né? E a gente vai falar especificamente, né, da interpretação psicológica que eu dou ao mito de Odin bebendo da fonte da sabedoria. Né? E, obviamente, eu faço uma interpretação bastante enxuta, né, no meu livro. Poderia haver interpretações bem mais completas, né? Não é esse o meu objetivo, né? E aí, só para a gente ver como a temática do Odin, desde a Segunda Guerra Mundial, ela está muito viva, né? Você tem várias encarnações do Odin na cultura pop. Esse aí é dos quadrinhos do Thor, né? É o Odin nos quadrinhos do Thor. Esse é dos primeiros filmes do Thor, né? Da Marvel. Inclusive chamaram o Anthony Hopkins, né? Que é um ator fenomenal, para fazer um papel que... Né? Esse é o Odin do American Gods, né? Por sinal, o ator é muito bom. E é por isso que ele é o Wednesday, né? Ele é o quarta-feira, porque a quarta-feira ela é nomeada, né? A partir do Volta, né? Do Odin. Esse é o Odin do... Né? Hoje é quarta-feira, caralho. Foi não. Mas podia ter sido, né? É mesmo, hoje é o dia de Odin. A gente está falando de Odin no dia de Odin. Como eu sou uma pessoa completamente desorientada espacialmente, temporalmente, eu não fazia nem ideia. Alguma coisa no meu inconsciente fazia. Vamos lá. Esse aí é o Odin do God of War. É o God of War 4, né? Ou é o 5? É o que tem lá os deuses nórdicos. E que tem o filho do Kratos, né? Kratos. Que é o Loki. Aí, de novo, o God of War, né? É o Odin do God of War. É massa porque os deuses têm altas tatuagens. Eu achei massa os deuses nórdicos no God of War. Esse aí é de um seriado nórdico, inclusive, chamado Ragnarok, que começou bem interessante e terminou uma bosta. Aí esse é o Odin do Ragnarok. Esse é o Odin. Quem souber esse aí ganha um doce. De onde é? O Glaudinei não vale. É sacanagem. Esqueci que o Glaudinei tá aqui. Do Sandman, né?
logo depois que o Lúcifer sai do inferno, ele entrega as chaves do inferno para o Sandman e diz assim, faz o que tu quiser. Né? Vou levar. E vários dos deuses vão lá pleitear o inferno para eles, né? Porque é uma vasta região de território espiritual. Aí ele está indo recrutar o Loki para ir com ele, para esse encontro. Obviamente, o Peregrino Cinzento, né? O Gandalf, assim como o Merlin, né? São encarnações recentes do Andarilho Cinzento, né? Que é uma das formas de representação do Odin. Pode passar. Esse aí, de onde é? Aí todo mundo sabe. Do Vikings, quando o Ragnar morre. E aí o Odin aparece para cada um dos filhos do Ragnar para avisar que ele morreu. Aí uma versão mais próxima, né, do rosto do Odin. Esse é o primeiro Odin que aparece. Quando o Ragnar está no campo de batalha, e aí ele olha para os corvos devorando os cadáveres e vê o Odin com a lança como um andarilho cinzento, né? É nessa forma que ele vai até Jotunheim para beber da fonte da sabedoria. E aí, a chave fundamental de compreensão, né, é que as figuras míticas correspondem a vivências interiores, tendo sido originalmente produzidas por estas últimas, né, que é uma passagem do meu livro. E aí eu lembro de novo da passagem que o Felipe destacou, né, do Seminário sobre Zaratustra, né, que o Jung vai dizer, tá, galera, como é que vocês acham que surgiu as mandalas? Um belo dia, um velho sábio, que estava de saco cheio das pessoas e da trivialidade das pessoas, se afasta da multidão, vai para uma caverna, e ele tem contato com o próprio psiquismo. E a partir dali, ele adquire grande sabedoria. Só que ele começa a organizar essa sabedoria. Aí ele começa a fazer desenhos, aí começa a aparecer espontaneamente desenhos circulares, que vão se tornando cada vez mais complexos. Aí as pessoas vão até lá e acham que ele é sábio. Perguntam, o que são esses desenhos? Aí ele começa a explicar para fazer referência ao processo psíquico dele. As pessoas pensam, então para ser sábio tem que desenhar essas mandalas, né? E aí o Jung fala, elas já perderam a sabedoria, porque a sabedoria não está na mandala, está no psiquismo, né? Então, quando a gente está falando de mitologia, a gente está falando do psiquismo, utilizando uma remissão à mitologia para poder falar da psique. Se eu acho que a sabedoria está na mitologia, eu perdi a sabedoria, igual o povinho lá que foi falar com o velho sábio, e achou que para ser sábio bastava desenhar a mandala. E aí surgiram os primeiros junguianos, né? Faltou só o Jung dizer os primeiros junguianos bocós, né? E aí o meu intuito, né, é falar sobre a postura do analista, né, nessa aula. A gente está falando sobre interpretação de sonhos, e um dos fatores fundamentais para a interpretação de sonho é a personalidade do analista. Mas a personalidade, ela precisa de alguma orientação. Porque, por exemplo, se eu tenho uma personalidade bem desenvolvida, mas eu acho que não existe inconsciente, que as fantasias são besteira, que o negócio é o cérebro, né? E alguém me conta um sonho, eu desprezo esse sonho. Alguém me conta uma fantasia, eu desprezo essa fantasia. Por mais que a minha personalidade possa ser, de algum modo, diferenciada, essa postura é uma postura incorreta. Dá para entender isso? Obviamente, a postura correta ela não pode ser preconizada em seus mínimos detalhes, porque ela sempre vai estar em consonância com os aspectos individuais da personalidade. Aí é por isso que é melhor utilizar um mito do que dizer faça isso, faça isso, faça isso. Porque se eu disser faça isso, faça isso, faça isso, fatalmente eu estarei errando, mesmo falando a verdade. Dá para entender? E isso é um dado fundamental. E por mais que seja uma verdade geral, ela vai sempre colidir com a verdade individual. E porque a gente está lidando sempre com verdades operacionais, né? Eu não possuo a verdade para transmitir para vocês. Ninguém possui, na verdade. Né? Ninguém é pesado, né? Eu não sei, né? Talvez.
Pode ter alguém aí que tenha a verdade, eu não conheço. Então, Odin viajou a Jotunheim. Jotunheim é a terra dos gigantes, né? Que fica no sopé da árvore do mundo. Que, nesse sentido, é muito parecido com a terra dos... Como é o nome dos titãs, né? Dos deuses invejosos do hinduísmo? Dos Asura, ou Ashura. Eles também viviam em um local, às bases do Monte Meru, onde havia raiz da árvore da imortalidade, mas os frutos dessa árvore amadureciam e caíam na terra dos deuses. E eles eram tomados sempre pela inveja e pela fúria. E aí, frequentemente, atacavam os deuses, apesar dos deuses ser 2 vezes maiores do que eles e muito mais poderosos, né? E mesmo eles sendo uma forma de divindade, eles poderiam ser mortos ou ser decapitados. Então, assim como os deuses furiosos, né? Os Jotun, os gigantes, viviam próximos às raízes da Yggdrasil, né? A perigosa terra dos gigantes. Parei até as raízes da árvore do mundo, onde borbulhava a fonte de sabedoria guardada por Mimir. O Mimir, ele era uma divindade mais antiga, que era tio de Odin, que Odin tinha designado para ser o conselheiro dos Vanir, que eram os outros tipos de deuses mais antigos, que eram parentes dos Aesir, né, que eram os deuses da qual o Odin era o All-Father, né, o pai de todos. Né? E o Odin, ele vai até o Mimir para pedir para beber da fonte da sabedoria, que nasce nas raízes de Yggdrasil. Né? Após grandes perigos, o andarilho cinzento chegou à fonte e pediu a Mimir para beber das águas usando o chifre que o próprio guardião da sabedoria utilizava, chamado Gjallarhorn. Mimir se recusou. Odin retrucou que eles eram parentes. A mãe de Odin, Bestla, era irmã do sábio Mimir. Mas para eles isso não foi o bastante. O preço das águas da sabedoria era um dos olhos de Odin. Depois de tantos perigos para chegar à fonte, ele pediu uma faca a seu tio e arrancou o seu olho. Mimir recebeu o olho e o depositou na água da fonte, onde ele permaneceu preservado pelas propriedades mágicas da água. Foi permitido a Odin mergulhar o chifre Gjallarhorn nas águas da sabedoria e beber. E ele teve que beber de um gole só, algumas versões falam. Depois disso, ele passou a ser conhecido por vários nomes, como Blindar, o Deus Cego, Roar, o Caolho, Balayeg, o de olho flamejante, porque na primeira vez que o Odin bebeu a água da sabedoria, a órbita vazia do olho dele chamejou com uma luz muito intensa. E em vários momentos, a órbita vazia do olho dele chamejava com essa mesma luz, né? E o olho flamejante. E assim Odin adquiriu imensa sabedoria. Então vamos lá. Né? O que é que vocês entendem por essa história? O que é que ela nos ensina? Que a sabedoria tem um preço? Perfeito, isso é uma das coisas que ela ensina. Boa, nada é capaz de comprar sabedoria, certo sacrifício. Perfeito. O que mais? Que quando vamos a Mimir, estaremos em contato com a fonte da sabedoria. Boa, gostei. Muito bem. Mas Mimir, na verdade, significa memória, né? Assim como Odin tem 2 corvos, né? Memória e pensamento. O que mais? Interessante, Ricardo. Guarda isso aí. O que mais? O que é que vocês conseguem tirar disso? Faça esse exercício, é legal. Exato. Eu fiquei pensando no sacrifício mesmo. Sim. Ó, a Júlia disse uma coisa muito importante. O olho fica preservado na água, né? Como se ele tivesse um olho do presente e o outro no inconsciente, né? Esse é um dado fundamental. Sobre o sacrifício, o que é que tu pensaste, Letícia? Tem algo, não sei, pensando no que a gente estava falando antes mesmo, fiquei pensando nessa ideia de sacrificar
talvez a vontade, ou a vontade da consciência, ou, enfim, o que te orienta. Sim. O olho, né, devido ao formato circular e dele ser um espelho natural, ele frequentemente, um dos olhos perde a função que gostaríamos que tivesse. Ninguém gostaria ou acharia prudente ou agradável arrancar os olhos. E, de fato, essa questão do sacrifício é muito importante, né? Porque no mundo junguiano, você desenha uma mandala, você fica sábio, né? Você desenha uma mandala, acontece coisas boas com você, né? E a primeira coisa que esse mito nos fala é que isso é uma burrice, né? O contato com a fonte da sabedoria demanda uma travessia extremamente perigosa, num local repleto de gigantes, né? São gigantes do gelo, né? Requer que você abandone essa persona de autoridade. Porque você chega lá e diz, não, mas eu sou teu sobrinho, eu sou o rei dos deuses. Foda-se. Nada disso importa aqui. Eu não tenho como dar uma carteirada e dizer, eu sou da SBPA inconsciente. Cura essa depressão aí. Enquanto você vai dizer, vai tomar no cu, cara. Arranca um olho aí que eu quero ver. Exato, né? Ele vai utilizar o prestígio, né? Acho interessante que primeiro ele tenta alcançar a sabedoria por métodos racionais, somos parentes, mas não diante daquilo que não adianta que ele seja um Deus, tendo raiz nesse mundo onde busca o tesouro. Lá ele tem que sacrificar, exatamente. É com o que ele está adaptado, né? Persona, ela faz isso, né? A gente está Exato. adaptado. E aí já diz uma coisa, né? A sabedoria inconsciente, ela não está interessada na psicologia do poder e do prestígio. Ela não se dobra ao poder e ao prestígio. Isso é um tipo de psicologia que, na verdade, nos afasta do poder e do prestígio. E veja que ele já fez uma travessia, ele já era alguém sábio, ele já era um grande governante, ele faz uma travessia por um caminho extremamente perigoso e arriscado. E quando ele chega lá, ele ainda precisa abrir mão. A primeira coisa que ele abre mão, é desse orgulho, é desse poder. Não, mas a gente é parente. Não, mas eu sou o rei dos deuses. Não, mas eu governo Zazi, né? O preço que se paga é outro, né? Obviamente, você paga um preço pela posição social, mas o preço pela sabedoria, ele não se interessa com a posição social. É um outro preço, é uma outra coisa. As duas coisas, obviamente, estão relacionadas, mas são ações qualitativamente distintas. E isso o mito nos diz com muita clareza. E aí o Jung vai e diz para a gente, primeira coisa que você tem que fazer para ser analista é abandonar a persona medis. Que é exatamente o que o mito está dizendo para a gente fazer também, ou não é? Dá para dizer que o analista do grupo freudiano, adaptado às custas da própria personalidade, o analista não, tu quer dizer o paciente, né? Não, tô pensando na lista mesmo. É? Se daria para dizer isso, né? Uma pessoa que está adaptado e só que não tem esse contato, né, com a própria personalidade, como é que vai atender, né? Eu acho isso mais comum entre os junguianos do que entre os freudianos, sabia? Eles levam muito a sério a própria Eu falo análise. grupo freudiano naquela ideia do Jung, ele fala de dois grupos da neurose. Sim, entendi. Porque assim como tem gente neurótica que está no grupo freudiano, você tem vários analistas que são neuróticos e estão nesse grupo, entendi. Dá para dizer sim, agora eu entendi, perdão, Letícia. Você fez uma extrapolação daquilo que Jung fala no A Prática da Psicoterapia, agora eu entendi. Sim, dá para dizer.
né? E essa é uma das primeiras coisas, né? Em geral, você pode... O paralelo com os Ashura, né? Com relação aos gigantes do gelo, dá para a gente fazer uma amplificação rápida, né? Porque você requer mais amplificação, de que muito provavelmente o Odin, para chegar à fonte da sabedoria, ele tem que se haver com afetos descontrolados, em especial a ira e a inveja, né? A inveja é um negócio muito paralisante, né? Em que você passa o tempo, ao invés de fazer suas próprias coisas, tentando prejudicar o outro, né? Assim, isso também, né? E o Odin, ele era também um guerreiro, né? E um guerreiro que é tomado... E ele era um guerreiro que oferecia fúria aos seus guerreiros, né? Que eram os Berserker. Então, em certo sentido, essa descida a Jotunheim é um controle sobre a raiva, sobre a ira e sobre a inveja, né? A tal ponto que depois ele poderia oferecer uma fúria sagrada que daria uma grande força e coragem para que você fosse ao campo de batalha. Diferente de uma fúria descontrolada e que talvez você matasse seus amigos, né? E aí, ele... pode passar. Em outra passagem do meu livro, né? Mimi significa memória. E o que já denota, em certo sentido, o caráter metafórico da história, o aumento de sua conexão psíquica com a vivência interior. A inteligência e o pensamento possuem conexão com a memória. Para Jung, o pensamento é o processo de comparação e diferenciação com o auxílio da memória, né? Em povos sem escrita, a memória possui um aspecto fundamental, de guardar a tradição. E vale ressaltar que Mimir era conselheiro de reis. Ele foi enviado por Odin para ser conselheiro de Hoenir, o novo líder dos deuses Vanir. É muito importante que, no período em que os gregos não tinham escrita, o que o rei fazia era saber de memória, de cor, as leis e as tradições do povo. E com a inspiração tanto de Zeus quanto das musas, especialmente aquela responsável pela memória, Mnemosine, praticar a justiça, né? Fazer com que as leis orais, as leis tradicionais, fossem aplicadas através dessa inspiração divina, né? E aí você percebe que o Mimir aí aparece como uma certa condição psíquica, né? Como a necessidade de uma inspiração inconsciente, de uma interseção com relação ao inconsciente para esse contato, né? Inclusive, o rei dependia da memória. Ele dependia da musa e de Zeus para a correta aplicação da tradição, para a correta aplicação da lei, né? E aí você vai ter que o preço que ele cobra, né? O olho. O que é que vocês acham que isso significa? Eu fiquei aqui com a coisa na cabeça, porque assim, Fala. o chifre estava lá, né? Ele podia muito bem ter deixado o pobre do coitado do Odin beber essa água através do chifre. Mas ele bebe usando chifre, ele não usa... Mas só depois do sacrifício. Sei lá, eu Isso. fiquei pensando que talvez fosse necessário essa conexão mais interior, né? Estar ali, o olho mergulhado naquelas águas profundas da sabedoria. Me lembra muito a relação que a gente pode trazer, por exemplo, com o selfie mesmo. Sei lá, o nosso selfie mergulhado nessas águas do inconsciente, nessa água da sabedoria. E a gente só consegue beber justamente porque o olho está lá. Senão a gente não teria direito, sei lá, a esse contato. Ou ele teria... É uma boa interpretação. Sei lá, me pareceu muito necessário
o olho Não, está lá. necessário né? Porque não há... É preciso um sacrifício, é preciso colocar alguma coisa. Quando você vai atravessar o Rio dos Mortos nos gregos, você precisa pagar para o Caronte, senão você não atravessa, né? Sim. Mas o ponto é o sentido do sacrifício. Eu Não, acredito. agora eu tô interessado no olho. O sacrifício é para poder ter acesso à sabedoria, né? Mas esse é o ponto, Heráclito. Assim, o Sim, sacrifício eu vejo não só como uma moeda de troca, eu vejo como necessário. Não só é um sacrifício, ele é também um meio para chegar àquele conhecimento. Ele precisa, o olho precisa estar lá para ele acessar. Eu fiquei com essa impressão. sim. Eu entendo. Você está correto. Júlia, O olho eu vejo como a percepção consciente e também o fato de que fica uma cavidade que se enche de chamas, eu penso que também está conectado a essa ideia do vazio, né? Que é sim. preciso haver um vazio da vontade para que se possa chegar a essa sabedoria original. E você tem uma imagem que é muito similar à imagem que o Jung vai explorar no Aion, né? De uma chama que se origina de uma água, né? É uma água ardente, é uma estela marina, né? É um fogo na água, né? Que é uma ideia que era conhecida já na Antiguidade Romana, e que é utilizada posteriormente no mundo cristão para representar o Espírito Santo, que é justamente um doador de sabedoria de Deus para as pessoas. Pode falar, Raquel. Eu fiquei com essa ideia também de ser um simbolismo de um equilíbrio psíquico, né? Porque se ele está com os dois olhos no rosto, ele está voltado apenas para o mundo exterior, para a consciência. Perfeito. E se ele tem um dos olhos mergulhado na água, é o perfeito equilíbrio da divindade, né? Assim, encontrando a sabedoria, mergulhado na sabedoria. Perfeito. Bárbara. Os olhos, em termos de nervos, ele está diretamente ligado ao sistema cerebral, né? Sim. E me parece que ele precisa não ter a visão justamente para desenvolver outra parte criativa interna, porque ele já tinha todas as condições, né, físicas como guerreiro. Perdendo o olho, ele inevitavelmente teria que desenvolver alguma sabedoria para poder enfrentar o perigo que não fosse físico, né? Com a Sim. força física, mas por aí. Você vê que há uma relação muito interessante na mitologia entre a cegueira e a capacidade de ver o futuro, né? O Tiresias, ele é cegado por Hera, mas aí Zeus dá a ele a capacidade de ver o futuro, né? Sim, as três... Exato. Isso, o Neo também perde a visão, né? A visão do caminho para a cidade das máquinas, exatamente. Então é como se, ao estar cego para o mundo exterior, abrisse-se uma visão para o mundo interior, né? Exato, Lucas. Exato. Lembrando que a intuição é uma espécie de antecipação, é uma antevisão, né? E intuere, do latim, é ver. Tanto é que a tradução de intuere do Kant para o alemão é Anschauung, que significa visão também, ou intuição ou concepção, né? E aí você tem... Fala, Aguinaldo. Não, você falou aí, eu curto muito essa coisa da etimologia, o intuir, ou intuere que você falou, a minha visão era, a conceito que eu tinha é de uma percepção junto com a divindade, não só visão, é você ver junto com a divindade. Sim. O Édipo também se cega no final, né? Exato, e quando ele se segue, ele fica sábio. Exato, exatamente. O Édipo em Colonna, ele era um dos homens mais sábios da Grécia, né? Quando ele arranca os próprios olhos. E ele cita o Tiresias, quando ele se toma consciência, né, que
Ele que não enxergava, viu. E ele que enxergava, não viu. Pois é. Perfeito. Eu penso também que perder o olho é evitar deixar de olhar para o óbvio, que está aparente para enxergar o que está além do óbvio e do aparente. Exato. É você perceber que além dessa relação consciência para consciência, há todas aquelas outras relações que não são óbvias, né? E aí o olho do Odin, ele está perpetuamente mergulhado no inconsciente. A água é o símbolo favorito do inconsciente, né? É muito interessante, pode passar, Kaique, que em japonês, esse é o kanji para raiz, mas também é o kanji para hon, que é livro. Porque o japonês acredita que o livro é a raiz da sabedoria. E aí você tem uma certa sabedoria radical, né? Uma sabedoria que está na raiz, né? Qual é essa sabedoria radical? Não é que está na mandala, não é que está no mito. É essa água do inconsciente, essa fonte da vida, que é justamente a própria alma, né? É essa sabedoria radical. É por isso que o mito, o Campbell vai dizer que é como um compasso, né? Em que uma perna aponta para o tempo e a outra aponta para o transcendente em relação ao presente. Fala, Aguinaldo. Não, é que me veio uma coisa agora. Você falou de Odin, relacionando Odin com Dioniso. Isso. E aí você fez uma relação com a quarta-feira, acho que foi isso, né? Você até Sim. brincou. Só que, assim, a gente tem nos dias da semana uma relação com os deuses gregos, né? Sunday, né? Domingo tem a ver com o sol, dia do sol. Sábado Thursday é o dia do Thor. Então, quarta-feira Wednesday. é Wednesday, mas não faz sentido. Mas se você for para o Mercredi ou miércoles, para o espanhol, para o francês, é dia de Mercúrio. E o Mercúrio é o deus que vai para todo lado. Ele vai para cima, ele vai para o Hades, ele fica entre os mortais. E Sim. também nos trabalhos de Hércules, Atena e Hermes está todo o tempo com ele. Sim. Como se fosse o psicopompo, o caminho, né? Sim, Aí eu mas não- na perspectiva anglo-saxã, Wednesday é o dia de Odin. Ah, tá, entendi. Por isso que o personagem do Odin no American Gods, ele diz, meu nome é Wednesday. Mas eu voltei atrás nesse aspecto, mas eu estava tentando relacionar com a questão da cegueira também, né? Sim. O Mercúrio, ou o Hermes, ele vai enxergar de alguma maneira, né? Porque ele enxerga o caminho, né? Ele é o psicopompo, né? Eu estava pensando Sim, com nesse. certeza. O Sandro falou, né? Certa vez eu tive um sonho que um homem impedia para segui-lo, pois ele ia me mostrar o caminho, mas quando eu olhei para o rosto dele, ele era cego. Interessante. É quase o mesmo mitologema, né? Obviamente há um simbolismo também com relação ao chifre, né? Que ele vai usar para beber, porque ele não toma diretamente, ele precisa de um anteparo, né? Obviamente o chifre, ele é uma representação materna. Por quê? Porque ele é uma representação do vazio. É preciso esse vazio para recolher essa sabedoria, né? Tanto é que o Jung, ele vai falar no Tipos, quando ele vai falar da formação do símbolo, que a consciência se torna um vaso para o inconsciente. Ela precisa adquirir esse aspecto de ser um vaso para o inconsciente. E o chifre também, ele está associado às deusas lunares, né? E você vai ver que várias apresentações de touros com chifres, eles vão ter o círculo lunar, né? Eles vão trazer também essa representação. Então, aí você também tem um processo psíquico, né? Uma espécie de descrição metafórica desse processo da consciência se abrir e tornar-se um vaso para o inconsciente, né? E aí, como vocês perceberam, né, o Odin primeiro tenta obter a sabedoria como prestígio, né? E esse orgulho ele não serve de nada. A Van Franz, no Reflexos da Alma, ela vai fazer uma interpretação do simbolismo do olho.
em que ela vai falar da projeção. A projeção, ela não é simplesmente um erro consciente. Porque um erro consciente, alguém diz para você, não, cara, não é isso não, é assim, você diz, ah, beleza, é mesmo, né? A projeção, ela tem um caráter irracional e ela é muito fixa. A pessoa não quer abrir mão daquilo. Abrir mão daquilo significa ferir o próprio ego e o próprio orgulho dela, né? E nesse sentido, o olho, na simbologia dele, ele aparece, inclusive no Aion, o Jung vai falar do olho de peixe também, né? Ao se referir a esse simbolismo do si mesmo, né? A von Franz vai trazer uma série de outras ramificações acerca do olho, né, e do simbolismo do olho, mas que tem a ver também com o simbolismo do si mesmo, como a Raquel falou, né? E dessa necessidade de que a remoção da projeção, que permite que você veja com clareza, né, ela depende de um abrir mão desse orgulho, né, desse estar apegado a esse estado inconsciente projetivo, né? E aí a grande questão é isso, né? Qual é o paradoxo desse negócio? No livro, eu cito uma historieta que aconteceu comigo numa aula à noite, quando eu dava aula no curso de psicologia da Ateneu. E aí, na Ateneu, eu consegui estabelecer que tivesse lá uma aula de psicologia analítica. Inclusive, não tem mais, acabou-se. E eu dava essa aula de psicologia analítica. E aí eu estava falando sobre as características do analista junguiano e tal, não sei o quê. E eu fazia uma defesa também da democratização desse saber, né? E aí o aluno fez a seguinte pergunta. Ele está falando que qualquer um pode ser analista. Aí a primeira resposta que ele dizia era, não, peraí. E aí, a partir do que ele falou, eu tive uma lembrança espontânea, quase uma fantasia, e aí veio o Mimir, né, com a memória, porque é através da memória, né, é essa função psíquica que vai lhe conectar também com essa sabedoria inconsciente. Eu lembrei do final do Ratatouille, porque o Gusteau, ele vivia dizendo, everyone can cook, todo mundo pode cozinhar. E aí o principal opositor dele, que era aquele crítico, Ranzinza, ele achava aquilo um absurdo, porque ele achava que cozinhar era uma arte muito refinada, e achar que todo mundo podia fazer uma arte refinada era uma vulgarização. Só que quando ele come o ratatouille feito pelo Remy, ele tem uma iluminação. Ele finalmente entende o que é que o Gusteau estava falando. Não é que qualquer um pode cozinhar, mas que você nunca sabe de onde pode sair um grande cozinheiro. E até dos locais mais humildes pode vir um grande cozinheiro. E era disso que eu estava falando, no fundo. A gente tem que democratizar o saber, porque o fato de alguém ter dinheiro não quer dizer que ele vai ser um grande analista. Ao contrário, pode ser muito pior. Porque essa galera entra na SBPA, não sei aonde, não sei o quê, por uma questão de poder e prestígio, que é justamente o que vai barrar o contato com a sabedoria inconsciente. E isso é preservado do começo ao fim do negócio. E é preciso que democratize, não porque todo mundo pode ser um analista junguiano, porque você nunca sabe quem pode ser um grande analista. E um grande analista pode vir dos locais mais humildes, né? Isso é um dado fundamental, né? E o paradoxo que eu tento demonstrar com isso eu estava pensando simplesmente em dizer não, mas a memória me trouxe espontaneamente a resposta certa. É um momento de sabedoria, um momento de karuna, um momento de wu-wei, de não ação, em que um outro psíquico me forneceu precisamente o que eu precisava naquele momento para realmente ensinar. A minha consciência não era o bastante para ensinar o que eu queria ensinar. Né? E aí, há uma necessidade de que o analista ele arranque um dos próprios olhos, em certo sentido. E que esse olho esteja depositado na fonte da sabedoria. Que, ao mesmo tempo que ele olha para o paciente, ele olhe para as suas reações espontâneas. Ele esteja atento às fantasias inconscientes que brotam a partir do material do paciente.
Porque a Maria-Luísa von Franz é muito clara com relação a isso. A única coisa que a gente tem a oferecer para o paciente é a nossa reação espontânea ao material que o paciente traz para a gente. E a nossa reação espontânea não é nossa. Ela é uma não ação. Ela é uma ação do vazio, ela é uma sabedoria. E aí, assim como Odin, você tem que olhar para o paciente e você não pode ver o inconsciente do paciente. Mas aquilo que é constatado pelo que o paciente traz, provavelmente tem a ver com a forma como o inconsciente dele está acontecendo naquele momento. E você pode, a partir daí, fazer uma divinação ou impactá-lo, né, com algo que vem não da sua consciência, mas da totalidade da sua personalidade. Né? Aí eu termino essa parte do livro dizendo: precisamos olhar para o paciente e para nós mesmos ao mesmo tempo, que é uma posição quase impossível, né? É uma posição intuitiva, para fora e para dentro, não há forma, e ao mesmo tempo há forma, pois vazio é forma e forma é vazio, e vazio é vazio e forma é forma. Estamos diante de ao menos duas imponderabilidades, o paciente e o nosso próprio inconsciente. Não temos controle sobre esses dois imponderáveis. Tentar estabelecer qualquer controle é mera vontade de poder e inflação. O que se pode fazer é se confrontar vivamente tanto com o paciente quanto com nossas vivências interiores, com o sangue ainda gotejando em nossa órbita vazia, e ciente que sozinhos é impossível psicanalizar. Fala, Bárbara. Falar do quanto isso é difícil na prática, né? O quanto a gente leva na cabeça e o quanto a gente vai aprendendo aos poucos, porque não dá para fazer seguindo um conselho, de fato, não dá para ser feito como um estudo, e é mesmo durante a prática mesmo que isso vai sendo aprendido, né? A prática da própria vida e a prática do atendimento. Eu acho que é bem por aí. Sim. E de vez em quando a gente experimenta esses estados mais genuínos, né? É isso. Sim. Em certo sentido, né? Não deixa de ser o mitologema do curador ferido. Só que eu acho tão brega o jeito que as pessoas usam curador ferido, que eu acho que isso é uma metáfora muito melhor para a clínica. Pelo menos eu penso, né? O que é que vocês acham? E nem é o Jung que fala do curador ferido, né? É um outro junguiano aí. Virou uma fala vazia. É o Barton, né? O Barton que fala do Ah, é? Vira um conceito valise, né? E vira uma trivialidade. Você pega um negócio super repleto de sabedoria e transforma numa trivialidade. Ai, o meu Kiron, não sei o que e tal. Pois é. O Kiron, inclusive, se fere sem querer. O Odin, não. Ele vai lá, pega a faca que é oferecida pelo próprio Mimir e arranca o próprio olho. E o Mimir, não o Odin, o coloca na fonte. Exatamente, ele acaba morrendo, né? Parece que você está falando de existe uma atuação da consciência também, né? Claro. E ela precisa usar as ferramentas que são dadas pelo inconsciente. Essa faca e o chifre, né? Heráclito, tem a questão da tipologia também, né? Porque o tipo intuição, teoricamente, teria mais capacidade, né, de ter essa abordagem, né? Imaginando um tipo sensação, né? Mas o tipo intuitivo também tem que sacrificar um olho. Né? Pode ter uma intuição enviesada. Mas o tipo intuitivo também tem que sacrificar um olho, porque ele não pode ficar como ele fica normalmente, só olhando para as suas fantasias. Ele precisa ficar olhando também para o paciente. Então, ele também vai sacrificar algo. Agora, para o tipo sensação, é um sacrifício bem grande mesmo. Se o cara tiver TDAH? Eu tenho, sou analista há vários anos. Eu sei, pô. Antes de me dedicar.
Mas você tem Quirón na alma. Talvez. Tomás Poadin, que era um matador. É que o cara só abre mão do que tem, né? Exatamente, perfeito. Você só abre mão do que você tem. Exatamente, perfeito. O que mais? O que vocês acham? Olha, a Raquel matou a coisa de cara, né? Deu para entender melhor o que eu estava querendo dizer com essa parada? Esse trecho faz lembrar dos comentários da Von Franz sobre as reações espontâneas dela nos atendimentos com relação aos pacientes, de sentir sono de repente e tal. Exato. Eu tinha uma paciente que ela era muito dominada pelo ânimos. E quando o ânimos dela começava a falar, e era muito frequente, me dava um sono, assim, do nada. Eu estava descansado, eu tinha dormido bem. Eu ficava... Aí um dia ela me perguntou, o que eu falo te dá sono? Eu, não dá sono, não. Aí no mesmo dia, eu leio, e a Bárbara Hanna falando assim, que um dia o Jung virou para ela e disse assim, sabe o que é que acaba com o ânimos? Quando ele começar a falar, você boceja. Nossa, destrói o ânimos. Caralho, a minha psique estava me oferecendo a melhor reação possível. E eu estava tentando me controlar para não bocejar. E o que eu tinha que ter feito era bocejar. Mas vai ter que horas a aula, hein? Tem mais meia hora de aula, né? Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Mano, Você sabe falar um pouco mais sobre esse Mimir? Uma contextualização mais sobre ele? Porque eu fiquei pensando muito sobre ele levar o olho, né? Ele tá meio ali como intermediário. Aí eu fiquei sim. pensando nas funções psíquicas, se a gente consegue fazer algum paralelo. Depois o Mimi é morto e o Odin preserva a cabeça dele usando certas ervas para que ele continue transmitindo a sabedoria dele, né? Com essa cabeça decepada. Mas eu não fiz uma pesquisa mais aprofundada sobre o Mimir, não. Então eu teria que primeiro fazer uma pesquisa mais intensa sobre isso, né? Mas de fato é interessante se pensar nele, né? Ele é um guardião do submundo, né? Pois é, essa ideia de guardar, né? Quando a gente está trazendo aqui para análise a ideia do olho refletir o consciente, o inconsciente, a ideia de estar mergulhado ali no self, me veio muito a ideia de ânimos e ânima também, que é aquele que comunica mais com a gente, né? Que traz a energia para comunicar para o consciente. Mas eu acho que nesse caso não, acho que se trata de uma outra coisa. Mas eu teria que pesquisar isso um pouco melhor, né? Pode ser até que eu esteja errado e você esteja certo, né? Mas no momento eu acho que não. Mas como eu disse, né? Eu não fiz uma pesquisa aprofundada sobre o Mimi, então o mais correto seria dizer que eu não sei, né? Mas a gente pode levantar várias hipóteses, né? Que precisam ser confirmadas pelo método comparativo, né? Então, mas o Mimi, fundamentalmente, é alguém que já havia bebido da água da sabedoria. E era o guardião da fonte da sabedoria. Então, ele pode permitir que haja acesso porque ele já bebeu. E é muito interessante que, no mitologema do Merlin, né? No local em que o Merlin é enterrado, brota uma fonte que passa a ser capaz de curar os loucos, né? E a Von Franz vai dizer que o mito sob a égide do qual, né, o Jung viveu, era justamente o mito do Merlin, né? Ele tinha uma conexão muito estreita com Wotan, né, com Odin. E que, de fato, do túmulo do Jung, brota uma fonte que cura a loucura, né? Porque até hoje a gente está estudando aquilo que brotou do inconsciente dele, da consciência dele. Com esse intuito, né, de curar a loucura, de tratar as pessoas que sofrem dos males da alma. E só alguém que bebeu da fonte da sabedoria pode facultar isso a outrem, né? Desde que o outro esteja disposto a essa travessia e ao sacrifício de arrancar o próprio olho, né?
Inclusive, você poderia pensar, né? De uma maneira mais superficial, é o sacrifício de um ponto de vista. É o sacrifício de uma certa atitude. É o sacrifício de uma certa forma específica de ver, né? Eu também. Apesar de que aí, tanto a árvore, quanto o poço, quanto o Odin, quanto o olho, quanto o Mimir, são símbolos do self. O que mais? Eu tô pensando aqui na ideia de quando a gente não faz esse movimento todo, eu não sei se eu vou conseguir explicar bem, né? Mas me parece que seria mais fácil de acontecer de matar o símbolo, no sentido de se você reduz a ele alguma coisa, né? Se você tem essa intenção de, sei lá, explicar a coisa, né? Você mata aquilo, né? Ao invés de deixar acontecer, por exemplo. Exato, você substitui a realidade por palavras. Eu até me lembrei que eu li um trecho do Mito Nossa Época, da Von Franz, que ela comenta uma passagem lá sobre o Jung analisar uma paciente que fala sobre transferência, ele não dá uma resposta, e eles vão para o jardim, ele fala das flores lá no jardim. E que o médico é o meio pelo qual a natureza é acionada. Me parece Exato, que ele está perfeito. falando basicamente disso tudo, né, que você está falando. Sim, basicamente isso. É quase o discurso do Buda, que só apresenta uma flor e só o cachá para sorrir, né? E achei curioso que ela fala assim cadê? Ele fazia coisas assim, quase sem intenção consciente, seguia simplesmente um impulso. Exato. Só que aí eu fiquei pensando, né, como que realmente é complexo seguir um impulso, como você estava falando, né, não é qualquer personalidade também, né? Não é qualquer impulso, de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. A gente não tá falando É. disso, né? Há uma diferença entre ser espontâneo e ser sem noção. E o corriqueiro, o fácil, é ser sem noção. A espontaneidade, assim como a simplicidade, né, é uma das formas mais sofisticadas que existe, né? Sim, é uma arte. Aí é que entra a própria individuação. Você aprende a reconhecer essas espontaneidades. Perfeito. Perfeito, Claudinei. Sim. E aí entra também a tarefa criativa do analista. Perfeito. Ele tem que estar em dia com essa tarefa criativa, né? Eu estou bem atrasado com a minha. Já era para ter publicado muito mais livros. Perdi muito tempo com esse doutorado. O menos vai sair um livro de 400 páginas. O que mais? Pode falar um pouco sobre a tarefa criativa? A tarefa criativa é justamente a maneira de você dar uma resposta para o seu inconsciente, né? Vou responder, mano. O Jung, ele costumava dizer que os contemporâneos dele achavam só que ele era um maluco às carreiras. Eles não compreendiam o que é que ele estava fazendo. Porque ele não estava fazendo as coisas por razões exteriores. Por razões exteriores também. Mas fundamentalmente guiado por uma busca simbólica, né? Guiado por uma bússola interior, né? E em estado a fazer coisas, a produzir coisas, a produzir coisas a partir desse impulso interior. Essa tarefa criativa que a Júlia falou, né? Que no fundo a tarefa criativa é o estabelecimento de uma relação entre a consciência e o inconsciente, que daí se produz algo, né? E se produz algo que, em geral, é direcionado ao laço social, que é direcionado às pessoas, que é direcionado aos outros. Valeu, Bárbara. Obrigadão. Heráclito, essa ideia do amor fati, de aceitação do destino, pode ser relacionada com a ideia de não ação também, né? Ou não tem Pode, nada. claro. Claro que tem a ver, sim.
É muito parecido com as ideias do Jung. E o Jung foi um grande leitor de Nietzsche, né? Até porque o Odin, quando chegar lá, ele podia dizer, ah, caralho, porra, sou teu sobrinho. Vai tomar no cu. Atravessei a terra do gigante. Vim até aqui, aí tu pega e diz, para arrancar meu olho. Ah, meu irmão, enfia no cu a faca aí, doido. Não, ele só pega a faca e arranca o olho. Quando você vai, não, eu passei em desenhar mandala, não sei o que, você é o cara que disse assim pro Mimi. Ah, meu irmão, pega a faca e enfia no cu, vai lá arrancar meu olho porra nenhuma, sai daí, doido. E a sincronicidade surge daí também, né? Sim, de uma relação com si mesmo. Com o Selbst. Nossa, me veio agora também a ideia de mutilar o eu, né? Mutilar o ego. De certa forma, quando a gente tem uma mudança de atitude que vem do inconsciente, a gente perde um pouco do que a gente era, né? A gente foi mutilado de alguma forma. Só que essa mutilação, ela não é incapacitante. É como se fosse retirado de você uma parte que há muito tempo você não precisava mais. É mais ou menos como na historieta. Tem duas historietas Zen que elas são muito exemplares com relação a isso, né? Que dois monges estavam atravessando um rio e vinha passando uma jovem bem bonita. Aí o monge mais velho colocou ela sobre os ombros e ajudou a atravessar o rio. Aí 3 dias depois, o monge mais jovem virou para ele e falou assim: nós somos monges, a gente não devia chegar perto de mulheres. Ela falou assim: o que você está falando? 3 dias atrás, aquela moça que você carregou nos ombros. Disse, não, eu a deixei na margem. Você que ainda está carregando. E a outra historieta, Zen, é de um sujeito que estava num rio muito perigoso de vadiar e ele encontra um barco ali, dando sopa. E aí ele consegue atravessar. Só que aí ele pensa, e se eu encontrar outro rio perigoso? Já sei, vou carregar o barco. E aí ele passa a andar pela floresta carregando o barco, sem saber nem se vai ter outro rio, se vai ser preciso novamente. Mas como já foi a última vez, ele continua carregando esse peso. E aí você precisa perder para ganhar, né? Quem não está disposto a perder a própria vida jamais poderá ganhá-la, né? A semente que não morrer no campo não germinará como trigo, né? Mais alguma pergunta, gente? Fala, Dimas. Oi, Heráclito, tudo bem? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Ok. Você disse, eu queria voltar só um pouquinho atrás, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, a relação self e o vazio. Você poderia explanar um pouquinho mais sobre isso? Porque já li muita bobagem, explicações espatafúrdias, assim, de que self como se fosse uma entidade, como se fosse possível evocar. Isso aí é completamente diferente de tudo isso que eu já li, né? Porque assim, o si mesmo, ele vai ter as mesmas características funcionais de Deus na teologia. Uma das coisas da teologia é que Deus é indisponível. Você não pode chegar e dizer, Deus, vem aqui, apareça, Deus, estou te chamando. Não, ele é indisponível. Né? Você não tem esse poder e ninguém tem. Né? Eu não estou dizendo que o self é Deus, né? Mas ele é a maior quantidade de libido, mais importante, aquilo que sempre foi entendido religiosamente como Deus ou os deuses, né? Como o centro da personalidade. E esse centro da personalidade, ele é um centro organizativo, ele é o arquétipo da ordem, né? E ele não pode ser invocado, né? Ele é a natureza. Assim como ninguém é capaz de fazer chover. Mas ainda assim, o fazedor de chuva fez chover. O fazedor de chuva não invocou a chuva. Ele se colocou em harmonia. E aí choveu.
Mas quando o Wilhelm foi perguntar a ele, como é que você fez chover? Eu não fiz chover. Ninguém consegue fazer chover. E esse é o grande paradoxo, né? Se eu acho que eu sou capaz de invocar o self, na verdade eu estou padecendo de uma profunda inflação psíquica, né? Eu já perdi completamente a minha personalidade. Mas, ao mesmo tempo, né, você tenta ser um veículo para a natureza. Justamente por meio de uma retirada consciente da consciência do caminho. E da observação desse outro psíquico em mim e no outro, né? E quando o vazio se manifesta, ele não é uma manifestação da consciência, ele é uma manifestação do Selbst, do si mesmo, por meio da consciência. Mas o que a consciência fez foi nada. Fica um pouco mais claro, porque isso é muito difícil de explicar sem transformar numa trivialidade, né? Está excelente, excelente, obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Lembrei do conto chinês do cara que acha a bebida que... Exato. Dão a ele fedida, e é para andar sobre as águas, mas ele não bebe porque fede, exato. Exatamente. Ele não quer fazer nenhum sacrifício. E depois ele passa só o dedo. E aí o dedo dele fica dourado, ele começa a ser capaz de curar as pessoas, ele fica rico. E aí depois os imortais aparecem e tomam tudo dele, ele volta a ser um pobretão sem nada. Porque ele está abusando da sabedoria. Perfeito, Claudinei, muito boa. Foi de uma aula que eu dei há um tempão, na época que ainda as coisas eram presencial. Era o Heráclito do Antigo Testamento. Ah, claro, né? A principal referência que eu usei para falar do olho foi o Reflexos da Alma, da Von Franz. Ela tem um capítulo inteiro sobre o olho. E o simbolismo do olho, né? Use-me e abuse-me. Mais alguma pergunta? Bom, como eu tinha prometido para vocês, né? Falar dessa analogia que eu utilizo sobre a postura do analista, né? Que é necessário ao processo interpretativo, né? No meu livro. Em geral, eu trato mais dos aspectos técnicos da interpretação. Mas esse também é um aspecto muito importante que é muito difícil de transmitir, né? O Heinrich Zimmer, o Campo, eu gosto de citá-lo, que ele diz que as coisas mais importantes não podem ser ditas, né? E as segundas mais importantes são mal compreendidas. E a segunda mais importante é justamente o mito, né? E para nós é muito importante compreender o mito como uma referência à alma, né? Para a gente não ser o Jungiano Bocó, que chegou lá na caverna do velho sábio e começou a desenhar a mandala, né? E imediatamente perdeu a sabedoria, né? Justamente porque é incapaz de abrir mão da psicologia do poder do prestígio. E aí vive essa mascarada, né, de que ter visto a fonte da sabedoria, mas jamais ter provado dela, né? Beleza? Podemos ficar por aqui, então? Em geral, eu sou mais tagarela, mas eu tô com a garganta bem cansadinha e doendo. É nóis. É nóis. Valeu, moçada.